Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje vamos falar um pouquinho a respeito de um desentendimento que houve entre as duas tribos e meia, falta de comunicação adequada, não é? O que aconteceu? A tribo de Gade e de Ruben e Manassés, né, eram duas tribos e metade de uma delas construíram um altar lá na terra deles, porque eles estavam separados, lembram? Essa parte ficou para o lado de cá do rio e a outra parte ia ficar para o outro lado do rio. Todo o território de Canaã tinha um lado de cá e um lado de lá. Então essas duas tribos e meias ficaram do lado de cá e fizeram um altar. Aí o negócio foi feio, viu? Diz que Josué reuniu alguns líderes, né, um representando cada das 10 tribos que estavam do lado de lá, 10 tribos, 9 e meia, né, vamos dizer assim. Mandou esses líderes para o lado de lá falar: ó, que é isso? Vocês sabem que só existe um lugar, que é em Siló, que foi construído um altar para Deus. Não pode ser construído outro altar em outro lugar, não deve ter dois lugares de adoração, assim como há um só Deus, deve haver só um altar. Que história é essa? E o livro Escolhidos é interessante como ele relata esse detalhe, viu, do diálogo lá entre os líderes. É muito bom você ler o capítulo de hoje para entender como você se sair em situações de agressão verbal, de julgamentos quem sabe equivocados ao seu respeito. Alguém já chegou te agredindo, já chegou falando: ah, você é isso, você é aquilo. Como é que você reagiu? Vamos pensar um pouquinho como deve ser a nossa reação quando somos agredidos verbalmente. E é o que aconteceu, hein? Aconteceu entre a família, tá? Novidade, né? Entre a família tem as maiores guerras. Aliás, o mundo é constituído de famílias, por isso que acontecem elas, né? Então, elas só acontecem elas por quê? Porque houve uma falta de comunicação entre as tribos. Aliás, eu estava lendo esses dias uma informação, né, uma notícia, que grandes confusões, a maior das confusões, a maioria, melhor dizendo, das confusões, acontecem por falta de comunicação. A pessoa interpreta de um jeito, a pessoa não sabe o que fazer, e aí vai parar lá na justiça e acha que tem direito daquilo e nem tem. Entendeu? Então, assim, são falta de informações adequadas que leva, às vezes, às confusões, aos litígios, às brigas. E é o que aconteceu. Aí tá, aqueles 10 líderes lá chegaram nas tribos, falaram: como é que vocês fazem o altar? Já chegaram, né? Brigando. Porque, pela lógica, eles estavam certos de repreender. Pensa bem, já tinha sido acordado entre todos que seria construído só um lugar de adoração. Aí os camaradas vai e fazem outro altar, né? Então, visivelmente, parecia uma provocação. É ou não é? E eu estava analisando essa história, comentando em casa, né, a gente conversando a respeito, que veja bem, se as duas tribos e meia tivessem avisado antes de construir o altar, falado assim, ó, vou mandar um mensageiro avisando que a gente vai construir um altar e tal, explicando por que a gente está construindo o altar, evitava essa confusão, evitava ouvir um monte de coisa. Por isso, gente, às vezes prevenir é muito melhor que remediar, às vezes não sempre. Deus é Deus de prevenção. Ele deixou os 10 mandamentos para prevenir que a gente caia em armadilhas, para que a gente se machuque, para que a gente fira-se. E é o que aconteceu, eles não evitaram então essa confusão, né? E aí lá vai os líderes falar, e eles ficaram ouvindo. Interessante a reação, né, do pessoal da tribo de Gade, Ruben e Manassés. Em vez de ficar enfrentando, quando alguém está discutindo com você, quando alguém está alterado, tem esse posicionamento. Olha, eu achei uma lição prática para a minha vida, né? Porque quando alguém te fala alguma coisa que você não deve, você fica ou não fica irritado? Fica irritado, sobe o sangue. É a nossa tendência natural. A gente fica, que você está falando? Aí começa o bate-boca, aí começa a discussão. Interessante que eles ficaram ouvindo até o final, deixaram eles falar um monte de coisa, ó, que vocês estão fazendo errado, e o livro Escolhidos falam que eles foram agressivos no tom, no jeito de falar, tá? Mas no lado deles, eles estavam certo, só não estava certo na forma, né? Por mais que a gente esteja certo no conteúdo, não deve errar na forma.
né? Porque Deus precisa nos ajudar nisso. Você está correto naquilo que você está defendendo, mas é tão agressivo que acaba sendo errado. Então, não adianta nada, joga por terra o que está certo, entendeu? Por isso que Deus nos ensina através dessas histórias, né? E aí eles ouviram. Aí no final, depois de ouvir todo o julgamento, né? Contra eles e tal, que eles seriam castigados, que Deus amaldiçoaria, aquela coisa toda, por que que vocês fizeram isso? Já estava certo que era só um altar e tal, etc. Aí eles começaram a explicar as suas razões. Explicaram calmamente que eles fizeram aquele altar, porque como eles estavam separados, né, duas tribos do lado de cá e as outras do lado de lá, poderia que ser que nas gerações futuras as tribos achassem que aquele povo do lado de cá do rio não tinha nada que ver com o povo de Israel. Então eles fizeram um marco para mostrar que o mesmo povo de cá é igualzinho o povo de lá. Interessante, né? Mostrar que havia uma ligação, que era o mesmo Deus, um único Deus, e fizeram um altar igual, semelhante. Ó, o mesmo marco daqui é o marco de lá, mostrando que é o povo de Israel, só está separado por um rio. E aí sim, os líderes ficaram aliviados e contentes quando ouviram a motivação pelo qual eles construíram aquele altar. Agora, poderia ou não poderia ter evitado toda essa confusão, toda essa dissensão, ouvir um monte de coisa que não precisava ouvir se eles tivessem avisado. Então, dentro de casa, na nossa vida, no nosso trabalho, muitas vezes você já sabe que é bom, mas o outro não sabe. Então, avisa, né? Comunica para evitar um monte de guerra, um monte de confusão e ouvir aquilo que você nem gostaria de ouvir, mas quando na verdade a culpa é sua, a culpa é minha, né? Que Deus possa nos ajudar dessa lição prática aqui deixada, a gente avisar as pessoas, evitar o problema, para que a gente não ouça algumas coisas que poderíamos deixar de ouvir. Né? E de nos ferir, inclusive, né? Quantas feridas saem de discussões assim, né? De confusões, de palavras ditas depois que não volta atrás. Então, evite a guerra, evite a confusão, faça a sua parte. É Deus ensinando a gente, né? Claro que a gente até conversou aqui a respeito de que talvez fosse uma estratégia dessas 2,5 tribos fazer isso mesmo, para que houvesse o registro dessa discussão, mostrando, confirmando mais ainda que eles faziam parte do mesmo povo. Isso não está escrito em lugar nenhum. Tá? A gente que imaginou que poderia também ser estratégia dessas 2,5 tribos, porque era um povo inteligente, cheio de estratégias para o bem, né? E Deus é de estratégias para o bem. Não tenha medo de, por exemplo, você imaginar, você lê uma história, você imagina que pode ser assim, assim, assim. Só cuidado em não dizer que vai ser assim, que é assim, né? Eu não digo que é assim. A gente só imaginou aqui em casa que poderia também ser uma estratégia, né, das 2,5 tribos, fazer com que os irmãos viessem bravos mesmo, mas já para firmar isso no registro que houve essa discussão e que por isso mesmo eles faziam parte do mesmo povo, né? É imaginação nossa, tá? Aqui em casa. Mas é claro que você pode imaginar, nunca dizer que é assim. E a Bíblia é muito gostoso, porque tem muita coisa que não foi escrita, né, gente? Só não invente, só não distorça, e é perigoso, e é muito sério qualquer pessoa que distorcer o que está escrito. Fora disso, você pode imaginar, eu, por exemplo, imagino, né, que no céu eu vou poder estar debaixo d'água, como não haverá limitações em relação à física que a gente tem aqui, né? Não pode ficar embaixo d'água sem respirar. Lá eu acho que a gente vai poder ficar embaixo d'água sem respirar, pegar um rabinho ali da baleia, né? Do golfinho, de tudo, e ficar nadando tranquilo, sem precisar de tanto fôlego quando a gente precisa quando vai no mar, né? Estou num lugar litorâneo e penso nas nossas limitações, né? Então, assim, você pode e deve deixar a mente devagar nas coisas celestes. Elas são boas e para a educação da nossa própria vida. Um grande abraço para você, lembrando que juntos somos adoradores determinados para o bem. Até a próxima. Tchau, tchau.